Bora para as questões médias da prova de nível E da Canguru de Matemática de 2024. Eu já gravei um vídeo com as questões fáceis, agora um com as médias, depois um com as difíceis. E antes de eu começar, eu quero te lembrar que cada questão de nível médio vale 4 pontos, mas se você erra uma questão, você perde 1, beleza? Se você deixa em branco, você não ganha e nem perde pontos. Bora lá. Questão número 9. Antônia e Luciano lançam uma moeda para o alto. Quando a moeda cai com a face do castor virada para cima, o jogador avança 3 casas. Cara, eu já vou pausar aqui e uma sugestão que eu te dou, assim. Transcreve, é um texto grande, né? Transcreve aquilo que você está lendo para um rascunho seu. Tipo assim, ele me disse que castor, você anda para a direita, um total de 3 casas. 3 casas. E aí, provavelmente, ele vai falar agora do outro, né? Quando a moeda cai com a face do canguru virada para cima, ele volta uma casa. Então, canguru, você volta uma casa. Com um detalhe, né? 3 casas aqui para a direita e uma casa para a esquerda. E eu sei disso porque eu olhei o desenho, né? Dá uma olhada no desenho, na representação que ele te entregou e tem a clareza do que está acontecendo. Ele está partindo aqui da esquerda para a direita e ele vai andando à medida que ele vai jogando as moedas. Cada um lançou uma moeda 4 vezes. Antônia terminou no número 4, então Antônia ela está aqui e Luciano terminou no número 8. Luciano está aqui. Quantas vezes a moeda caiu com a face do canguru virada para cima? Cara, se eles jogaram as moedas 4 vezes e ela terminou na casa de número 4, significa que ela andou um pouco para frente, mas também teve que voltar, né? Porque se ela tirasse tudo castor, ela teria andado 12 casas para frente, e não foi o caso. E aí aqui, uma possibilidade é você registrar os possíveis resultados. Com um detalhe, tá? No lançamento de moeda, tanto faz a ordem, né? Se ela vai andar 3 para frente, 1 para trás, 3 para frente, 1 para trás, ou se ela vai andar 3, 3, 1, 1, tanto faz a ordem. O que importa é a quantidade de casas que ela foi para frente, a quantidade de casas que ela foi para trás. Então, como que eu faço para chegar na casa de número 4? Primeiro, eu tenho que ter andado para a direita algumas unidades, né? Então, 3 para a direita ainda não é o suficiente, mais 3 para a direita resulta em 6. E aí percebe que se eu quero chegar em 4, eu preciso voltar alguma coisa. Uma para a esquerda, então 6 menos 1 dá 5, menos 1 dá 4. E dá exatamente o resultado, né? Percebe que eu joguei 1, 2, 3, 4 moedas e cheguei na casa de número 4. Então eu fui experimentando até chegar ali. Nessa situação, a moeda do canguru apareceu 2 vezes, tá? Mas isso foi só no jogo da Antônia. Agora eu preciso analisar a situação do Luciano, que chegou na casa de número 8. Para ele chegar na casa de número 8, ele andou 3 para a direita, ainda não é suficiente. Mais 3 para a direita, que também não é suficiente. Mais 3 para a direita, que resultou em 9. E aí percebe que eu só tenho mais um lançamento e eu preciso andar para a esquerda. Para que eu ande para a esquerda, eu preciso fazer 9 menos 1, que resulta exatamente 8. Então aqui eu joguei 1, 2, 3, 4 moedas, sendo que apenas uma delas foi canguru, um único movimento para trás. Beleza? Se você perceber, ela vai andando de 3 em 3 e vai voltando de 1 em 1. Um total de 3 vezes na moeda canguru. Questão 10. Há 5 tipos diferentes de frutas numa cesta. E aí estão desenhadas elas aí. Ana gosta de uva, Benê gosta de todas, Carlos gosta de 3 delas ali, Dani gosta de 2, Hélio gosta de 2, e aí cada uma está desenhando. Acho que é melhor você olhar do que eu ficar ditando cada uma, né? Todos escolhem uma fruta que gostam e cada um escolhe uma fruta diferente. É como se dentro dessa cesta tivesse uma única fruta daquela e cada um dos amigos vai pegar uma. Não tem como eles pegarem a mesma, só que não tem como 2 pessoas pegarem uva. Não tem como 2 pessoas pegarem morango. Cada um pegou uma fruta e ele me disse aqui, uma regra. Eles pegaram frutas que eles gostam.
Ou seja, por exemplo, a Ana. A Ana não pegou banana. A Ana pegou. A Ana, inclusive, só tem uma opção, né? E é por aqui que eu começaria para resolver esse problema. Cara, eu tenho alguns dos amigos que gostam de pouquíssimas frutas. Eles são bem mais limitados em relação às escolhas. Então começa pela limitação. Eu não tenho como ficar selecionando, pô, deixa eu imaginar o que é que aconteceu com o Benê. E se ele tivesse pegado uva? Cara, o Benê ele é muito amplo, ele tem muitas escolhas. Ele provavelmente é o último que vai pegar, ele vai pegar a fruta que sobrar, sacou? Porque ele não tem preferência, ele come todas. Então eu começo pensando naqueles que têm alguma limitação, que escolhem, que gostam de poucas frutas, como por exemplo, a Ana. A Ana gosta de uva. Essa é a única opção dela, velho. Se cada um pegou uma fruta que gosta, a uva foi necessariamente para Ana. Então, essa daqui, vou escrever aqui em cima, ó. Ana. Benê aqui, a gente já viu que tem muitas opções. Ah, aqui, ó. Dani. Dani gosta de uva e de banana. Pronto, aqui eu identifico mais uma possibilidade. A uva não está mais disponível. Só sobrou uma opção para Dani, porque ela também tem uma limitação maior dos gostos dela. Então, para Dani foi a banana. Detalhe, eu estou escrevendo, escreve também na sua prova, não fica colocando só na cabeça. Você corre o risco de não lembrar na hora de agarrar. Coloca no papel. Hélio, o Hélio ele também é limitado, né? Ele gosta de cereja ou de morango. Mas nesse caso eu não consigo eliminar nenhum dos dois, então vamos dar uma olhada nos outros. Carlos gosta de uva, morango e banana. Pronto, encontramos, né? Aqui já tem duas frutas que estão indisponíveis. Só sobrou morango. Então o morango ficou para o Carlos. Com isso eu consigo resolver a questão do Hélio. O Hélio selecionou a cereja, porque o morango não está mais disponível. Então o Hélio ficou com a cereja. E aí o Benê, que é o cara que está com a maior diversidade de frutas possíveis, ele ficou com a fruta que sobrou, que foi a maçã. Então esse aqui ficou para o Benê. E a pergunta foi exatamente qual a fruta escolhida por Benê. Na verdade, não foi escolhida, ele basicamente foi obrigado a selecionar a maçã para a sua refeição. Questão 11. Ada construiu a torre de 8 discos mostrada ao lado. Olha para a figura, ela está desenhada para você, velho. Aproveita quando a figura, quando o exercício ele conecta o texto com uma figura, com um exemplo. Então ali está a torre, eu percebo inclusive que tem uma sequência de discos, né? Preto, branco, cinza, preto, branco, cinza, preto. Opa, não é uma sequência exata não, né? Então assim, já percebo que não é uma sequência direta. Inclusive eu só percebi isso agora e tá tudo bem. Vamos entender agora no texto o que é que tem a ver. Ada tirou o segundo disco dessa torre contando de baixo para cima. Depois ela tirou o terceiro disco da torre obtida contando de baixo para cima. Depois o quarto disco. Ah, beleza. Então ela tinha uma torre inicial, ela tirou um disco, formou uma nova torre. Tirou um disco, formou uma nova torre. Tirou e por aí foi. Cara, aqui eu acho que a principal estratégia é você ir eliminando e refazendo o passo a cada eliminação que você faz. Vamos aos poucos, ó. A Ada tirou o segundo disco contando de baixo para cima. Cara, vamos numerar esse trem, ó. 1, 2... Ah, pronto, já achei, né? Segundo disco, de baixo para cima, foi o branco. Então, o branco já foi. Ele não faz parte mais da torre, beleza? Em seguida, ela tirou o terceiro disco contando de baixo para cima de novo. Cara, a diferença é que agora eu preciso renumerar a minha torre. Questão 1, questão não, né? Disco 1, 2, 3. Percebe que eu pulei aquele porque ele já não faz mais parte da torre que eu estou trabalhando. Então ele eliminou esse disco preto aqui de cima. Também já não faz mais parte da torre. Depois ela tirou o quarto disco da nova torre contando de baixo para cima. De novo. 1, 2, 3, 4. Eu não vou contar os discos já retirados. Com isso sai esse disco cinza aqui de cima. Por fim, ela retirou o quinto disco de baixo para cima. Sempre de baixo para cima, né? Quinto disco. 1, 2, 3, 4. Tirou o último aqui, né? Então ela tirou o último disco. Sobrou essa configuração aqui. 1, 2, 3,
4. Só para deixar claro, ó, preto, cinza, branco, preto. É isso que a gente está identificando. Então, aqui já não pode ser, não é preto. Depois, cinza, aqui não pode ser e aqui não pode ser. Depois, branco, achamos, né? Letra B. Preto, branco, cinza, preto. Então, aqui, mais uma vez, a estratégia de você registrar na sua prova, você não ter dó de escrever e tirar da sua cabeça, vai facilitar a sua vida. Questão 12. O pinguim Pedro pesca todos os dias e sempre traz 9 peixes para seus 2 filhos. Beleza, vou destacar isso aqui pra gente, beleza? Então, 9 peixes para seus 2 filhos, 2 filhotes. Ele dá 5 peixes para o primeiro filhote que vê. Então, percebe, não é o filhote mais velho, não é o filhote mais bonito, não é o filhote favorito, é o filhote que ele vê primeiro, beleza? Isso aqui é um detalhe importante. Então, ó, o Pedro, ele sempre traz 9 peixes todos os dias. Daqui ele dá 5 para o primeiro filhote que ele vê, 4 para o segundo filhote que ele vê. Beleza? É isso que está acontecendo aqui. Os filhotes sempre comem todos os peixes, ou seja, não deixa sobrar. Se o filhote foi o primeiro a ser visto, ele ganhou 5 peixes e ele comeu 5 peixes. Nos últimos dias, um dos filhotes comeu 26 peixes. Um dos filhotes comeu 26 peixes. Quantos peixes o outro filhote comeu nesses dias? Cara, aqui eu buscaria um conceito na matemática de trabalhar com múltiplos. Eu tive dias que eu comi 5 peixes, eu tive dias que eu comi 4 peixes. Então eu comi de 5 em 5, de 4 em 4, sempre uma combinação com os múltiplos de 5 e com os múltiplos de 4. Imagina que esse peixe, todos os dias, foi o primeiro a ser visto. Esse peixe não, esse pinguim. O primeiro pinguim e o pinguim A, por exemplo, vamos chamar ele de pinguim A. Ele foi o primeiro a ser visto todos os dias. Ele teria comido 5, 10, 15, 20, 25, 30 ao longo dos dias. E percebe que essa configuração não é possível, porque ele ou comeu 25 ou comeu 30. Ele sempre come todos. Então, ele não foi o primeiro pinguim a ser visto todos os dias. Se ele tivesse comido de 4 em 4, eu teria algo como 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Percebe que também não foi o caso, mas eu preciso encontrar uma combinação que tenha feito com que esse pinguim tenha comido 26 peixes. Uma combinação de 5 em 5 com 4 em 4. Não importa o dia que ele comeu 4, não importa o dia que ele comeu 5. O que importa é a combinação final. Então, dentre esses números, eu preciso encontrar uma combinação que resulte em 26. Por exemplo, 10 e 12. Se ele tivesse comido 10 de 5, 10 de 5, 4 de 4, oh meu Deus, se ele tivesse comido 10 e mais 12, ele teria comido 22. Não é o caso. Outra combinação possível, 10 e 16. Ele comeu 5 mais 5, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Essa daqui é uma combinação possível. 10 mais 16 resulta em 26. Então vamos lá, só para deixar claro. 5 mais 5 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Lembra que não importa a ordem na matemática, né? na operação de soma de números naturais. Isso daqui resulta em 26. Cara, se essa foi a combinação de um dos filhotes, o outro tem que ter sido a combinação exatamente contrária. Nos dias em que esse cara aqui comeu 5, o outro comeu 4. Então, 4 mais 4. Nos dias que esse daqui comeu 4, o outro comeu 5. Então, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Agora é fazer conta. 5, 10, 15, 20, 24, 28. Então, o outro pinguim comeu um total de 28 peixes. Bora para a questão 13. Cartões numerados de 1 a 7 foram colocados dentro de 4 anéis que se sobrepõem como mostrado. Como mostrado, você tem uma figura que conecta o texto com o que está acontecendo. Aproveita disso, velho. Eu tenho aqui alguns anéis e alguns números, de 1
a 7. Então, o número 8 não faz parte dessa sequência, por exemplo. A soma dos números dos cartões em cada anel é igual a 10. A soma dos números em cada um dos anéis é 10. Por exemplo, então, só para ver se ficou claro aqui na minha cabeça. Eu tenho esse anel aqui, ó. Nesse anel, todos os cartões dentro dele tem que resultar em 10. Eu só tenho 2 cartões. Um dos cartões eu já conheço, então o outro é o quanto falta para chegar em 10, né? 6 mais 4 resulta em 10. Então aqui eu vou tentar fazer combinações sempre com os anéis que eu já conheço. Qual é o número do cartão com ponto de interrogação? Vou tentar completar os outros números, tá? Eu sei que eu poderia fazer aqui, inclusive, mas eu vou tentar fazer um esquema aqui por fora. Eu vou chamar aqui de A, B, C e D. Os anéis, tá? Então, no anel A, eu tenho 6 mais um número que eu não conheço, tem que dar 10. No anel B, eu tenho 3 números desconhecidos, que resultam em 10 também. No anel C, eu tenho 3 números desconhecidos, que resultam em 10. No anel D, eu tenho 2 números, um desconhecido mais o 3. Só que tem um detalhe. Além desse conhecimento, tem alguns aqui que são iguais, né? Como assim? Eu sei que esse... Deixa eu dar um nome para ele. Inclusive... Deixa eu pensar se eu vou dar um nome. Vou dar um nome, cara. Eu vou dar um nome. Aqui eu tenho um número desconhecido que eu vou chamar de, por exemplo, A pequenininho, Azinho. Esse mesmo número está aqui, ó, não é? É esse mesmo anel, ó. Ele está tanto no A quanto no B. Então, A minúsculo está aqui e está aqui. Eu tenho outro número que está aqui, ó, que também faz parte de outros, ó. Vou chamar de D minúsculo. Ele faz parte dessas duas composições. Percebe que essa interrogação ele faz parte tanto do C quanto do B. Então, no C e no B, eu tenho a minha interrogação. Aqui e aqui. E eu tenho um número que é exclusivo do B, tem um número que é exclusivo do C. Agora, eu vou tentar agora identificar alguns números, tá? Por exemplo, aqui no A e no D eu tenho bastante clareza de quais números são, né? Porque eu estou combinando 6 com outro número para resultar em 10. Então, esse número tem que ser necessariamente o número 4. Então, eu já identifiquei o 4. A mesma coisa na letra D. Eu tenho 2 números somados que dão 10, eu já conheço 3, então eu preciso que esse outro número aqui seja o 7. Inclusive, lembra que eu só posso usar números que vão de 1 a 7. Aí percebe que aqui no B eu tenho aquele número que é comum, né? Então aqui eu também já sei que é 4. Assim como aqui eu já sei que é 7. Então agora eu preciso pensar nessas outras combinações, ó. 4 mais um número mais outro número tem que dar 10. 7 mais um número mais aquele número tem que dar 10. Sendo que eu não posso usar o número 6, não posso usar o 3, não posso usar o 4, não posso usar o 7. Esses aqui eu não posso. Sobraram os números 1, 2 e 5. Combinações que resultam em 10. Cara, aqui eu tenho uma boa dica, ó. Aqui eu tenho uma boa estratégia. Eu tenho pouquíssimos números, né? De 7 até 10, o espaço ele é tão pequenininho que eu tenho poucas possibilidades de combinações para chegar em 10, né? 7 mais 2 números diferentes que resultam em 10. Esses números têm que dar necessariamente 3. 2 números naturais que dão 3 têm que ser necessariamente 2 e 1. Eu só não sei se o interrogação é o 2 ou se ele é 1. Aí eu vou olhar no de cima, porque um deles também é 2 ou 1. E esse daqui ele tem que ser necessariamente o número que sobrou, né? O 5. 4 mais 5, 9, mais a interrogação, 10. A interrogação, então, é 1. Admito que esse daqui, eu acho, sei lá, eu sinto que ficou um pouco confuso. Mais uma vez, se eu não conseguir deixar claro para você, deixe aqui nos comentários, eu dou um jeito de gravar esse exercício específico de outro jeito, em outro momento também. Combinado? Mas a resposta aqui é 1.
Questão 14. Lucas quer fazer uma lagarta que tenha cabeça, cauda e uma, duas ou três peças entre a peça da cabeça e a cauda. Beleza, então eu tenho cabeça, eu tenho cauda, e aqui no meio eu posso ter uma única peça, cabeça, cauda e duas peças, cabeça, cauda e três peças. Eu tenho essas possibilidades. Quantas lagartas diferentes Lucas pode fazer com as peças disponíveis sem virar a cabeça do outro lado? E aqui é uma situação de combinações, né? Eu preciso encontrar peças que se encaixam e que formam essas três situações. E aí eu vou ir caso a caso. Quantos casos possíveis eu tenho para essa combinação? Quantos casos possíveis eu tenho para essa? Quantos para essa? Depois que eu tiver essas três respostas, eu somo tudo isso e eu sei quantas possibilidades são no total. Vamos tentar começar por essa daqui, ó. E aí eu vou usar agora uma estratégia de focar na figura que está desenhada, tá? Eu preciso ter a cabeça e percebe que a cabeça eu preciso ter um encaixe que seja redondinho. Então eu tenho essa opção e essa opção. Tenho duas para encaixar na cabeça. E a cauda ela tem que ser quadrada. Quando eu estou olhando para cada cauda quadrada, eu tenho essa e essa. Percebe que só uma única peça consegue se encaixar tanto na cabeça quanto na cauda ao mesmo tempo, que é essa peça aqui, ó. Então, para essa primeira composição, cabeça, uma peça e cauda, eu só tenho uma possibilidade. Agora, e se eu quisesse fazer com duas possibilidades? Ó, com duas peças no meio, né? Quantas possibilidades existem? Agora eu consigo pensar quais são as peças que se encaixam de novo. Cabeça, eu preciso encaixar a pontinha redonda. Então eu tenho essa peça. Para encaixar nessa peça, eu preciso de uma que tenha cabecinha quadrada. E ela existe. Está aqui. Então eu consigo formar uma figura assim. E depois teria que vir a cauda. A cauda se encaixa nessa peça? Então eu estou falando, ó, cabeça, peça 1, peça 2 e cauda. Isso é possível? É. Eu consigo fazer essa combinação, ó. Redondinho, quadradinho, quadradinho. Então eu tenho uma combinação com duas peças. Existe outra combinação? Então vamos lá, eu preciso conectar a cabeça com uma peça. Se essa daqui for a peça de número 1, eu consigo encaixar outra nela? Consigo, porque ela tem a bundinha redonda, ó. Bundinha redonda, eu consigo encaixar essa peça. E essa peça do meio, ela tem a bundinha quadrada, que eu consigo encaixar na cauda. Ou seja, essa daqui é outra combinação possível. Eu pego a cabeça, coloco esse triângulo, coloco a bolinha e coloco a cauda. Então eu tenho um total de duas possibilidades para essa situação em que eu tenho duas peças entre a cabeça e a cauda. E com três peças é possível? Então vamos lá, cabeça. Depois da cabeça, peça 1. Aí eu só tenho a possibilidade de colocar essa. Então, se a peça do meio for a peça logo em depois da cabeça, eu não consigo encaixar a terceira peça. Ó, essa daqui não encaixa ali. Então, essa não é uma opção. E se eu colocasse essa daqui como a primeira peça pós-cabeça? Eu consigo encaixar alguém atrás dela? Eu consigo encaixar esse. Então, essa daqui seria a peça de número 2. Essa peça que sobrou, eu consigo encaixar nela? Consigo, porque aqui eu tenho bundinha quadrada, pecinha quadrada. Então, sim, eu consigo encaixar. E essa peça de número 3, ela é compatível com a cauda? Quadradinho, quadradinho. Sim. Então, existe sim uma combinação que encaixa as três peças. Eu tenho exatamente uma possibilidade para esse caso, um total de 4. Então, eu tenho 4 possibilidades de fazer essa lagarta que o Lucas está tentando. Questão de número 15. Pablo escreve os números de 1 a 4 numa folha. Em seguida, ele vira a folha e escreve os números de 5 a 8 no outro lado, como mostrado. Então, beleza. Mais uma vez, ele mostrou o que está acontecendo. Eu tenho uma folha com os números 1, 2, 3, 4 nessa configuração. 1, 2, 3, 4.
e que no seu verso, então eu peguei, girei a folha ao contrário, escrevi os números 6, 7, 8 e 5. Depois ele corta a folha em 4 cartões retangulares e os coloca em fila. Qual é a soma dos números representados pelos sinais de interrogação? Cara, aqui duas coisas que você pode fazer, tá? Eu não vou conseguir fazer isso, mas você conseguiria. Usa a sua folha da prova e escreve esse cartão. Vai lá no cantinho, ó, faz o retângulo, coloca 1, 2, 3, 4. Vira a folha, olha contra a luz assim, se for possível, né? Sem demonstrar qualquer problema. E escreve a sequência agora com a folha invertida com 6, 7, 5, 8. E aí você vai conseguir ver qual peça está se combinando com qual número está no verso de qual número. Isso é uma possibilidade que você consegue com facilidade porque você tem o papel na mão. Aqui eu não tenho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou imaginar que existe um flip aqui, né? Como se eu tivesse um centro, um eixo, e que eu girei em torno desse eixo. Percebe que quando eu giro o número 6, ele vai ficar coladinho aqui com onde está o 2. Então, essa peça está conectada com essa. 2 e 6 formam uma das peças. 3 e 8 formam outra peça. 4 e 5, que são as peças mais distantes no momento em que eu faço o giro, formam outra peça. E o último, 1 e 7. 1 e 7. Aí ele me pergunta, depois colocou em fila, qual é a soma dos números representados pela interrogação. Então eu quero saber qual é esse. E percebe que existem cores, né? Foram duas cores cinzas. Se o número 5 já apareceu, eu sei que o 4 não está presente. Se o número 6 já apareceu, eu sei que o 2 não está presente. Sobraram 3, 8, 1 e 7. Eu sei que são os números representados pela cor escura. Cara, entre o 3 e o 8, qual é representado pela cor escura? O 3. Entre 1 e 7, qual é representado pela cor escura? O 1. Então, os números que estão escondidos são 3 e 1, e a soma deles é 4. Questão 16. Uma parede foi coberta com azulejos retangulares e quadrados, sem sobreposição. O que significa sem sobreposição? Significa que eu não tenho uma peça em cima da outra, beleza? Eu não tenho. Eu tenho encaixes perfeitos. Como na figura, inclusive está desenhado ali pra gente. Isso mostra apenas uma parte da parede. Então, isso que nós estamos olhando não é a parede inteira. Os azulejos retangulares têm 23 por 11. Qual é a medida dos lados dos azulejos quadrados? 3 e 11. 3 e 11. Cara, eu preciso tentar identificar aqui algum padrão, né? Vamos ver se eu consigo. O que eu estou observando? Ó, eu vou fragmentar essa peça. Ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar claro o que eu quero fazer. Eu vou tentar fragmentar essa peça aqui e redesenhar ela, porque eu consigo imaginar algumas composições ali. Então vamos lá. Eu tenho algo mais ou menos assim, ó. Estou passando a limpo o que estava lá em cima. Você pode fazer isso também lá na sua prova, lembra disso, tá? Não vai ficar perfeito, não tem que ficar perfeito. O que eu percebo nessa figurinha que eu formei ali? Ele me disse que o retangular tem 23 por 11. Então eu sei que a altura desse meu bloquinho que eu selecionei tem 23 centímetros. Enquanto que a largura desse pedaço, só daqui até aqui, mede 11. Formou um rostinho aqui, né? Mede 11 centímetros. E eu quero descobrir qual é a medida do lado do quadrado. Qual é a medida dos lados dos azulejos quadradinhos? Ah, tem um detalhe, né? Percebe que esse pedaço aqui, ó, é o lado, ele é a lateral de um retângulo. Então, esse daqui vale 11. Cara, se isso daqui vale 11, só isso daqui já basta pra gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso claro, né? Aqui eu tenho um quadradinho. Aqui eu tenho outro quadradinho.
Eu sei que daqui até aqui vale 11. Eu sei que daqui até aqui também aqui vale 23. E é uma composição em que eu consigo descobrir quanto vale daqui até aqui, porque eles são iguais, né? Aqui é o lado do quadradinho, aqui é o lado do quadradinho. Então, 11 mais o lado do quadradinho mais o lado do quadradinho tem que dar 23. Cara, a diferença de 11 para 23 é 12, né? Então, o ladinho mais o ladinho tem que dar 12. Duas vezes um número que dá 12, um número que somado com ele mesmo e dá 12 é o 6. Então, o lado desse quadradinho é 6 centímetros. Letra D. Aqui a gente encerra a parte das questões de nível médio da prova E. Mais uma vez, tiveram duas questões que me deixaram um pouco insatisfeito, mas eu prefiro deixar aqui em sequência e caso a gente perceba uma necessidade de refazer, eu refaço, sem problema nenhum. Deixa nos comentários, beleza? Como eu disse, vou pausar o vídeo aqui, vou gravar agora as questões de nível difícil, por questão de desafio próprio meu para fazer isso acontecer, e já volto, já, num vídeo aqui do lado. Estou lançando todos ao mesmo tempo, beleza? Então, te vejo ali no próximo. Valeu!